E hoje eu quero comentar um tema que eu abordei em uma live com o tema O Lula Secreto, a história dos arquivos secretos da ditadura que criaram o Lula e o PT. Então nós vamos falar sobre o Lula Secreto, um aspecto que muito pouca gente conhece em relação à fundação do PT e seu apoio pelo general Golbery do Couto e Silva, que foi, na verdade, a pessoa responsável pela criação do PT. Além disso, eu vou falar também de espectros políticos. Talvez você nunca tenha visto um espectro político da maneira que eu vou mostrar nesse vídeo de hoje. Um espectro político feito para a política brasileira. Um gráfico aqui do Instituto Licentia também. O fato é que muitos de nós brasileiros, nós sofremos com uma falta de soberania popular do país. E nós temos a impressão, e não é só uma impressão, que o nosso organograma político é extremamente inacessível e antidemocrático em muitos aspectos. Por isso nós temos tantas oligarquias e sempre os mesmos personagens nesse jogo. E o que nós não sabemos é que o general Golbery do Couto e Silva, que foi um ideólogo do regime militar e responsável pela estruturação da doutrina de segurança nacional, quando era presidente da Casa Civil, durante o governo Geisel empreendeu também a reforma partidária de 1979. E foi ele o articulador do multipartidarismo brasileiro, diversos partidos, e um dos principais nomes que propulsionaram o nascimento do Partido dos Trabalhadores, o PT, que foi por onde o Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, ascendeu politicamente. Fundado em 1975 durante o regime militar, o Banco Brasil Invest é um dos maiores bancos comerciais privados do Brasil, atuando principalmente como interlocutor entre iniciativas que unem o Brasil e os investimentos internacionais. Essa foto de 2008 mostra Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da Brasil Invest, Mário Garnero, em 2008. Vale citar que Mário Garnero escreveu um livro intitulado Jogo Duro, publicado pela editora Bestseller em 1988. Neste livro, Garnero faz uma série de denúncias muito interessantes, entre elas uma que diz que Luiz Inácio Lula da Silva esteve recebendo treinamento nos Estados Unidos, na John Hopkins University, entre 1972 e 73, justamente treinamento em sindicalismo, e que fora preparado para se tornar o líder da esquerda. Mas preparado por quem? E é bastante desconhecido, tanto pela direita quanto pela esquerda, as origens do PT, o objetivo da criação do PT e como que o Lula foi alçado à política. Aqui na foto nós vemos à esquerda o Lula, no início da sua carreira política, e ao lado o general Golbery do Couto e Silva. O fato é que Golbery temia que o bipartidarismo se tornasse uma ameaça. Ele já considerava o modelo defasado. Isto é, direita e esquerda, dois lados, o regime e a oposição, acabava sendo ruim do ponto de vista estratégico para os militares da época, porque a oposição iria se concentrar de uma maneira unificada. E na época o nome da oposição era Leonel Brizola. Portanto, o programa do Golbery partia do diagnóstico de que o bipartidarismo já estava artificial e engessado para atender às vontades populares. Essa era a premissa. E isso tornava o regime instável. Então, segundo ele, era necessário dividir a oposição em núcleos conflitantes, que apagassem a permanência e a continuidade dos principais atores que jogavam na arena política. E também era necessário, acima de tudo, isolar as principais ameaças ao projeto liberal, que era o projeto de aliança internacional entre os bancos internacionais, o chamado sistema financeiro, e os militares. A principal delas era Leonel Brizola, que havia recém-retornado
do exílio, já num período de transição para a democracia, de preparação para a transição. E é nesse contexto que vai nascer, então, Luiz Inácio Lula da Silva como líder. Na live que eu mencionei, eu comentei esse artigo do site Brasil Independente, História, Lula e PT foram incentivados pela ditadura militar para isolar Brizola. Então a gente tem ali o começo da carreira do Lula bem detalhado. Eu falei sobre isso numa live de mais de 2 horas. Quem quiser pode entrar lá no canal do Instituto Licentia e assistir. Mostrei também esse artigo do IMUB, do professor Loriel Rocha, de 10 de abril de 2020, onde ele fala sobre o papel de Lula no controle da esquerda. Então o projeto de Golbery era criar um partido político de esquerda, fake, portanto, que controlasse a verdadeira esquerda para os militares. Foi precisamente isso que o PT fez. Congregou ao redor de si todas as esquerdas e suas vertentes. Isso era um projeto, havia um projeto, portanto, da esquerda brizolista, do Brizola, de combater o problema histórico da militarização da política. Claro, isso era uma ameaça para os militares, então eles vão e criam uma outra esquerda que estivesse mais associada aos projetos de agenda liberal internacional para o Brasil. E quem estava a cabo desse projeto na época eram os militares. Então acaba que o PT não é necessariamente essa ameaça comunista que vem sendo desenhado, e sim uma maneira de manter a esquerda sob controle. Ele foi criado para isso, em 1980, no Colégio Sion. Nesse mesmo artigo, o professor Loriel Rocha começa citando Carlos Vereza, que em 2006, no programa do Jô Soares, afirmou uma verdade insofismável, abre aspas, o Lula é uma cria da USP, das comunidades eclesiais de base e do general Golbery do Couto e Silva. Fecha aspas. Foi nesse programa aqui que Carlos Vereza disse essas coisas. Ele está no YouTube como Carlos Vereza Entrevista Censurada, de 2006 no Jô Soares. E eu mostrei também esse artigo do PCdoB, o Partido Comunista Brasileiro, onde eles estavam também justamente denunciando isso, Para quem pensa que o Lula representa o comunismo, na verdade, os próprios comunistas discordam disso. Esse é um artigo de 23 de setembro de 2011. É do blogueiro Hugo Studart, publicado no International Press e foi replicado no site do Partido Comunista Brasileiro. Esse artigo é muito bom e eu li ele quase todo na última live, que é o que motivou o título da live que eu fiz e desse vídeo aqui, o Lula Secreto. Então é importante vocês entenderem isso, tá, pessoal? Depois, quem quiser pode ler todo o artigo, entrar na nossa live lá, vale a pena, vocês não vão se arrepender, tá muito completa aquela live. Só que o que aquela live não tem é o nosso espectro político, que eu criei para esse vídeo aqui, para a gente postar no canal Além da Nuvem. Bom, eu criei então esse espectro aqui, que você pode tentar entender ele. Eu vou explicar. Bom, aqui está o gráfico então, Gráfico do Instituto Licentia. Veja, nós temos dois espectros, esquerda e direita. E acima nós temos o nacionalismo, interesses do Brasil, interesses da nação, do Estado-nação, como estrutura de base, e embaixo aquilo que é chamado de globalismo, ultraliberalismo e internacionalismo. Tá? Simbolizado aqui pelo triângulo com o olho que tudo vê. Mas por que eu usei esse símbolo? Porque eu retirei desta imagem aqui, que é o próprio sistema financeiro internacional, que vai mostrar as famílias mais poderosas, as think tanks, a ONU, o Council of Foreign Relations, o Sistema Mundial de Finanças, o FMI, o Banco Mundial, os bancos centrais, as grandes corporações, enfim, até passar pelos governos, mídias, educação e o povo devendo para bancar essa estrutura toda. Esse é o sistema financeiro internacional, ok? Então eu criei esse gráfico mostrando um espectro político para o Brasil. Não é o espectro internacional. Isso é o que nós temos no Brasil. Nós temos o comunismo marxista. Ele é internacionalista. Os próprios encontros dos comunistas chamavam-se internacional. Aí você tem o socialismo, que ele pode pender tanto para o globalismo, internacionalismo, ou ele pode pender para o nacionalismo,
Exemplo do socialismo que é nacionalista. Você tem a Alemanha da Segunda Guerra, né? Que era até o Partido Nacional Socialista. Se você pender essa esquerda aqui para o globalismo, ultraliberalismo e internacionalismo, ele vai em direção ao comunismo, né? Ao marxismo internacional. Tá? Aqui nesses dois casos, você tem todos os partidos de extrema esquerda, né? Aqui no caso do comunismo marxista, né? Extrema esquerda voltado à internacional, Partido Comunista Brasileiro, Partido Comunista do Brasil, etc. Aí aqui você vai ter o socialismo. No socialismo você pode ter o socialismo e liberdade, por exemplo, né? O PSOL, que vai descer com a seta para baixo. Se você tivesse um socialismo mais direcionado ao nacionalismo, ele poderia pender para cima, tá? Mas ele continua sendo mais à esquerda, no sentido de maior controle do Estado, digamos assim, e também as pautas de esquerda nos costumes, né? Na moral e nos costumes. Bom, aí você tem o trabalhismo nacionalista, que é o que foi defendido pelo Brizola. Hoje a gente tem um personagem que está mais nessa linha aqui, que é o Ciro Gomes. É o que mais se enquadra nisso na política brasileira hoje. O Brizola era isso aqui. É de esquerda, havia controle de preços, né? Haviam medidas ali que se aproximavam mais aos controles e políticas de governos de esquerda, realmente. Só que ele era mais nacionalista. Então é um pouco diferente do marxismo, do comunismo, que se aproxima do internacionalismo. É um nacionalismo de esquerda, tá? O trabalhismo nacionalista. Na época eles até tinham uma bandeira que na verdade eles eram baseados na doutrina católica, na doutrina social católica, né, e não no marxismo. Mas tinham muitos comunistas nesse partido também, né, e eles eram chamados de comunistas, né. Há muita discussão nesse ponto, mas a questão é que é um nacionalismo de esquerda. Tá? Aí depois disso, a gente vai ter aquilo que se encaixa precisamente o PT. Tá? O PT é isso aqui, é socialismo democrático. Da onde que eu tirei isso? Bom, isso está precisamente no Manifesto de Fundação do PT de 1980. É isso que eles se chamam, é isso que eles se determinam, socialismo democrático. Tá? O PT ele surge justamente erguido por intelectuais de esquerda que não simpatizavam com a União Soviética e com a China comunista daquela época. Eles consideravam que aquela esquerda, aos moldes do stalinismo, eles eram anti-stalinistas, ela estava em franca decadência. Então eles queriam uma outra coisa. E aí eles criam esse conceito de socialismo democrático. Isso é o que o PT realmente é e se determina. Se denomina dessa forma. Então ele pode ir tanto mais para baixo, em direção ao ultraliberalismo, né, a venda de estatais, a fazer o jogo dos bancos, o interesse dos bancos, mas ele pode também ir em direção ao nacionalismo, no sentido de proteger a estrutura de base do Estado-nação. Isso que a gente precisa falar, a estrutura de base do Estado-nação. Fortalecer as instituições, né? Ele pode ir para esse lado mais nacionalista, ele pode ir para o lado mais ultraliberal, mais globalista, o jogo internacional, e o fato é que o PT ele acaba fazendo as duas coisas quando ele está no poder. Pelo menos, historicamente, foi o que ele fez. Ele deu muito lucro para os bancos, ele cede a essas pressões, mas devido a seu apelo social, né, o socialismo que ele defende, ele precisa manter uma estrutura de Estado que possa sustentar essas políticas sociais. Então, por causa disso, ele acaba sendo puxado para esse nacionalismo também. Não totalmente, ele não é nacionalista por bandeira, mas ele tem uma base de campanha que acaba fazendo com que ele precise se manter nesse cabo de guerra, né, entre o interesse dos bancos e o interesse da população. Tá? O interesse internacional e o interesse nacional. Já a social-democracia é a mesma coisa, só que ela está mais para o lado dos liberais. Se de um lado nós temos o comunismo marxista, do outro nós temos o ultraliberalismo. A social-democracia é o PSDB, o PMDB, né, o famoso centrão.
Então o Centrão também, ele pode fazer esses dois jogos aqui, mas a tendência é que ele desça mais em direção ao liberalismo, ao globalismo. Só que ele também tem esse apelo social no próprio conceito de social-democracia, então ele precisa se manter um pouco também nas estruturas do Estado. À medida que você vai entrando no liberalismo, aqui a gente tem os liberais realmente, né? E aqui eu colocaria principalmente a linha do MBL, essa linha liberal, mas que ainda mantém alguma coisa do Estado, que fala muito em público-privado, parcerias público-privadas, regulação do Estado para manter os monopólios corporativos, né? MBL, basicamente. Você vê que eles já vão descendo em direção ao internacionalismo, ao ultraliberalismo, globalismo. E o ultraliberalismo é precisamente, por isso que eu coloquei, ultraliberalismo e internacionalismo. Internacional você pode pegar como símbolo do internacionalismo comunista, e o ultraliberalismo como o ultraliberalismo que se determina de direita, né? É por isso que o professor L'Oréal sempre chama de falsa direita. Esse ultraliberalismo aqui é precisamente aquilo que Paulo Guedes está defendendo hoje. Aqui você pode colocar libertários, mais para cá ainda seria o ANCAP, né? O anarcocapitalista. O ultraliberal, ele quer privatizar tudo e acabar com a estrutura de base do Estado. Quanto menos Estado, melhor para ele. Só que essa não é a única direita que existe. Por isso eu coloquei aqui um grupo nacionalista de direita, que hoje está ausente na nossa política, mas que é representado precisamente por Enéas Carneiro, ou Prona, ou seu mentor econômico Adriano Benayon. Tá? Então isso aqui seria a direita nacionalista. Então você tem uma esquerda nacionalista, que era o Brizola, hoje é mais o cirismo, né? E você tem a direita nacionalista, né? Que hoje não existe mais. Por isso que muitos dizem que essa é uma falsa direita, ultraliberal. Hoje nós não temos isso aqui mais no Brasil. Tá? Então eu espero que esse gráfico tenha ajudado você a entender um pouco melhor esse assunto, a entender um pouco mais os espectros políticos da nação. Nem tudo que vai para o lado liberal, vai para a direita, entre aspas, é de fato contrário a isso aqui, tá? Claro que hoje existe uma corrente desse lado aqui que defende uma certa proteção da soberania nacional, né? Em certos sentidos. Mas é de fachada, tá? Não é no mesmo grau de defesa de soberania que o professor Enéas defendia. E qual que é a diferença? Vou explicar agora. A diferença é que o Brasil acaba ficando sem pesquisa de base. Quando ele vende tudo, desfaz completamente a estrutura de base do Estado-nação. O que é isso? É a estrutura do Estado, basicamente, e também a estrutura de exploração das reservas estratégicas. Petróleo, minérios, energia, tudo aquilo que realmente faz parte, compõe a economia ou o potencial econômico de uma nação. Então a Índia, por exemplo, que tem uma população muito maior e muito mais pobre do que a brasileira, ela tem crescido muito justamente por isso, porque ela tem um governo que é mais nacionalista, que é mais tradicionalista, defende as tradições, defende a soberania e investe muito em pesquisa de base. E por isso a Índia tem hoje os melhores programadores do mundo. Na indústria da tecnologia, os melhores programadores de computador vêm da Índia. São inúmeras startups, já com várias empresas bilionárias. Deixa eu mostrar para você. Essa notícia de 10 de setembro de 2021, na CNN. Setor de tecnologia na Índia pode valer 1 trilhão e gerar empregos. Existem quase 1.000 empresas de tecnologia na Índia, das quais 10 são unicórnios, ou seja, startups que valem pelo menos $1 bilhão. Já esse outro artigo aqui, da Sucessu Minas, já menciona 35 empresas valendo mais de $1 bilhão. E em termos de tamanho de mercado, os investimentos com pesquisa, desenvolvimento
tecnologia, ciência e inovação equivalem a 12 bilhões de dólares, sendo quase 2% de participação do PIB do país. Só para você ter uma ideia, a Google divulgou que vai investir 10 bilhões de dólares na tecnologia do país. A Amazon anunciou injetar mais 1 bilhão na digitalização das empresas indianas. E isso tudo é fruto dos esforços que a Índia empreendeu na tecnologia há mais de 10 anos. E esse processo pode ensinar muito à sociedade brasileira. E para isso vale citar também o filósofo português que trabalhou e ensinou em várias universidades brasileiras, Agostinho da Silva, que propunha uma espécie de renascimento daquele antigo império que eu já mostrei em algumas lives, o antigo império português que reunia as Índias Ocidentais, o Brasil, as Índias Orientais, da qual a Índia atual faz parte, e que dominava toda a rota comercial do hemisfério sul da Terra, e ele traz essa proposta, uma espécie de um BRICS muito forte, não exatamente um BRICS, mas um renascimento dessa mentalidade para que os países, Portugal, Brasil e aqueles que compunham aquele enorme império do século XVI, viessem a se tornar novamente uma grande potência internacional. Isso é pensar em termos de Brasil superpotência. Então é evidente que nós precisamos transcender os conceitos de esquerda e direita e analisar os espectros políticos da maneira correta. Se você gostou desse vídeo, não esquece, deixe seu like, se inscreve no canal Além da Nuvem se ainda não tiver inscrito, visite o canal do Instituto Licentia e o canal Márcio Pichel, se inscreva lá também, pois muitos conteúdos são postados exclusivamente lá. Atenção, alunos e membros assinantes do canal, esse gráfico estará disponível no nosso grupo da comunidade fechada no Telegram e grupo de alunos. Se você gostou do vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo. Até o próximo vídeo. E aqui você tem mais 2 vídeos com assuntos relacionados a esse para você assistir. Não esquece, compartilhe o canal Além da Nuvem para sua família e para os seus amigos nas redes sociais. Afinal, a verdade importa.